Evangelho segundo São João, capítulo 21. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: "Vou pescar." Eles disseram: "Nós também vamos contigo." Saíram e subiram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Quando já amanhecia, Jesus estava na margem. Contudo, os discípulos não sabiam que era ele. Então Jesus lhes disse: "Filhos, tendes algo para comer?" Eles responderam: "Não." Disse-lhes ele: "Lançai a rede à direita do barco e achareis." Lançaram-na e já não conseguiam puxá-la, por causa da quantidade de peixes. O discípulo que Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu a túnica, pois estava sem roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam longe da terra, mas a cerca de 200 côvados. Quando desceram à terra, viram brasas preparadas com um peixe em cima e pão. Disse-lhe Jesus: "Trazei dos peixes que agora apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de grandes peixes, 153. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: "Vinde, tomai a refeição." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem és tu?", pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta os meus cordeiros." Jesus perguntou novamente: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus perguntou: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: "Tu me amas?" E respondeu: "Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo te vestias e ias para onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te vestirá e te levará para onde não queres." Jesus disse isso para indicar com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Depois de dizer isso, falou: "Segue-me." Pedro, voltando-se, viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás, aquele que, durante a ceia, tinha se reclinado sobre o peito de Jesus e perguntado: "Senhor, quem é que te vai trair?" Quando Pedro viu, perguntou a Jesus: "Senhor, e quanto a este?" Jesus respondeu: "Se eu quiser que ele permaneça, até que eu venha, que te importa? Tu, segue-me." Por isso espalhou-se entre os irmãos o boato de que aquele discípulo não morreria. Contudo, Jesus não tinha dito que ele não morreria, mas "se eu quiser que ele permaneça, até que eu venha, que te importa?" Este é o discípulo que dá testemunho de tudo isso e que escreveu estas coisas. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Comentário sobre o Evangelho de São João, capítulo 21. O Evangelho de João, capítulo 21, descreve a aparição de Jesus aos discípulos no mar de Tiberíades após sua ressurreição. A cena central é o diálogo entre Jesus e Pedro, onde ele o pergunta 3 vezes se o ama, ordenando-lhe então que apacente suas ovelhas. Comentário de Santo Agostinho. Comentário ao Evangelho de João. Livro 124, 6. Santo Agostinho reflete profundamente sobre o triplo questionamento de Jesus a Pedro. Simão, filho de João, amas-me? Para Agostinho, esta não é uma mera pergunta sobre o amor, mas uma reintegração e afirmação da missão de Pedro. Jesus, ao perguntar 3 vezes, responde ao triplo pecado de Pedro, que o negou 3 vezes, mostrando sua misericórdia e restaurando-o ao ministério apostólico.
A restauração de Pedro. Agostinho interpreta a pergunta repetida como um símbolo da purificação de Pedro. A negação de Pedro durante a paixão de Cristo é apagada pela afirmação do seu amor por Jesus. A palavra apacenta, no latim paz, é vista por Agostinho como uma missão pastoral confiada a Pedro, estendendo-se aos seus sucessores, os papas, como vigários de Cristo na terra. Para Agostinho, Pedro não é apenas restaurado ao seu lugar de liderança, mas também configurado como a rocha da igreja, a qual todos os fiéis devem se unir. O amor e a missão. A questão do amor é central. Santo Agostinho explora o vínculo entre o amor a Cristo e o serviço ao próximo. Para ele, Jesus não apenas reafirma o papel de Pedro como líder, mas também sublinha que a autoridade pastoral deve ser exercida no amor. Assim, a verdadeira liderança cristã é aquela fundamentada no amor por Cristo e pelos outros, o que está alinhado com o mandamento do amor que Jesus já havia ensinado. A morte de Pedro. No versículo 18, Jesus profetiza a morte de Pedro. Agostinho interpreta este momento como a previsão de uma morte martirial, destacando que a crucificação de Pedro é o ápice do amor que ele tem por Cristo. A morte de Pedro é, portanto, a consumação do seu amor e dedicação à missão que lhe foi confiada. Explicação acessível. Santo Agostinho nos ensina que a ressurreição de Jesus não foi apenas um evento de aparições, mas também um momento de restauração e de reafirmação da missão dos discípulos. Ao perguntar a Pedro se ele o ama, Jesus não está buscando apenas uma resposta emocional, mas preparando-o para a grande responsabilidade de ser líder da igreja. Ele é chamado a apacentar as ovelhas, ou seja, cuidar e ensinar o povo de Deus com amor e dedicação. Pedro, que havia falhado na hora da prova, agora é restaurado e confirmado em sua missão de guiar a igreja. Sua morte, que será em martírio, é a prova máxima de seu amor por Cristo. Reflexão final. Este comentário é particularmente relevante porque nos ajuda a entender o vínculo entre amor e missão na vida cristã. A liderança da igreja, representada por Pedro, deve ser fundamentada no amor a Cristo, o que implica em um cuidado verdadeiro e sacrificial pelo povo de Deus. Fonte: Santo Agostinho, Comentário ao Evangelho de João, livro 124, 5-6. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.